Olha, isso aqui não é só mais um papo de autoajuda superficial, tá? Pense nisso como um verdadeiro manual de instruções da realidade que vai muito, mas muito além do que a gente costuma ouvir por aí. Bom, vamos direto ao ponto. Essa é a grande questão, né? A pergunta que não quer calar para muita gente. Existe essa frustração enorme com a ideia de que só pensar positivo deveria mudar tudo. Mas aí a gente olha para a vida e parece que não funciona bem assim. Por que será que isso acontece? A resposta é bem mais profunda e, olha, muito mais poderosa do que se imagina. A grande sacada é que a lei da atração, do jeito que a gente conhece, é só a pontinha do iceberg. Ela faz parte de um sistema muito maior, um sistema super antigo e poderoso que, de fato, comanda o funcionamento do universo. E aqui está a chave de tudo, os 7 princípios herméticos. Pensa assim, eles não são uma única lei, eles são o sistema operacional completo da nossa realidade. E o mais incrível é que a ciência de ponta, principalmente a física quântica, está começando a dizer: pessoal, essa sabedoria milenar tinha razão. E para entender isso tudo, a gente precisa começar pela base, pelo primeiro e mais importante princípio de todos, o princípio do mentalismo. Por muito tempo, a ciência acreditou que a matéria criava tudo, que o nosso cérebro criava nossos pensamentos. Só que essa ideia foi virada de ponta cabeça. Esse princípio diz o contrário. A realidade não nasce da matéria, ela nasce da consciência. E olha, essa ideia não é nova, não. Ela vem direto de um texto hermético super antigo, o Caibalhão. É uma frase que por séculos pareceu meio esotérica, mas que hoje, acredite, encontra um eco impressionante na ciência moderna. E aqui está a prova científica. O físico teórico Amit Goswami explica de um jeito muito claro. Sem a consciência, o universo existe só como uma nuvem de possibilidades infinitas. É o ato de observar, a nossa consciência, que faz uma dessas possibilidades virar a nossa realidade concreta. E ele não está sozinho nessa. Físicos como Henry Stepp e Menas Kafatos reforçam exatamente a mesma ideia. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: se o universo é mental, tudo que a gente vive começa primeiro dentro da nossa mente. Nossos pensamentos, nossas emoções, eles não são só reações ao mundo, eles são o ponto de partida do mundo. Ok, partindo dessa base de que tudo é mental, a gente descobre 3 outros princípios que meio que governam a estrutura do nosso universo. Eles funcionam juntos, sabe? São inseparáveis. O primeiro é o da correspondência, resumido naquela frase famosa: assim como é em cima, é embaixo. E a física moderna mostra isso de um jeito lindo. A estrutura de um átomo não parece um sistema solar em miniatura? Pois é, as leis que regem o universo são as mesmas que regem nosso mundo interior. A astrofísica Juliana Conforto vai ainda mais longe. Ela diz que o corpo humano é um fractal do cosmos. O que isso quer dizer na prática? Que o mundo lá fora não é só parecido com o mundo aqui dentro, ele é um reflexo direto. A realidade funciona como um espelho da consciência. O que está acontecendo fora está só repetindo algo que já acontece dentro. Depois vem a vibração. A ideia é simples. Nada, absolutamente nada está parado. Aquilo que a gente acha que é matéria sólida, na verdade, é só energia vibrando bem devagarinho. E isso vale para tudo, inclusive para os nossos pensamentos e emoções. Eles não são coisas abstratas, eles emitem uma frequência real que dá para medir. E é aqui que muita gente erra. Não adianta nada ficar repetindo afirmações de riqueza se o sentimento lá no fundo é de falta, de escassez. É por isso que o pensamento positivo muitas vezes não funciona. O universo não responde às nossas palavras. Ele responde à coerência da nossa vibração, que é o nosso sentimento sustentado com intenção. E, por fim, a polaridade. Esse princípio mostra que opostos como quente e frio, amor e ódio ou coragem e medo não são coisas diferentes. Na verdade, são só 2 extremos da mesma coisa, da mesma régua, da mesma vibração. Entender isso, gente, é a chave para conseguir uma transformação de verdade, ou como os antigos chamavam, a transmutação. Tá, mas como essas energias todas se manifestam no nosso dia a dia? Aí entram os 2 últimos princípios que governam os ciclos da vida e o processo de criar qualquer coisa: o ritmo e o gênero. O ritmo nos ensina que a vida tem mares, sabe? Tem ciclos de expansão e ciclos de recolhimento. Tentar lutar contra isso, se culpar por não estar sempre no topo, é a receita para o sofrimento.
Ao mesmo tempo, o gênero diz que todos nós temos energias masculina e feminina. E não, isso não tem nada a ver com biologia, e sim com vibração. E aqui está o pulo do gato para criar qualquer coisa na vida. Um excesso de ação e foco, que é a energia masculina, sem intuição e receptividade, que é a feminina, leva a gente à exaustão sem resultado. Por outro lado, só sentir e intuir, sem partir para a ação, leva à estagnação. O equilíbrio entre os dois é o que faz as ideias virarem realidade. Então, beleza, a gente já conhece todas essas leis. Como é que a gente sai da teoria e vai para a prática? A resposta está na arte da transmutação mental, ou seja, usar esses princípios de forma consciente. E olha que incrível, de novo, essa ponte entre o antigo e o moderno. O que os mestres herméticos chamavam de transmutar a mente, a neurociência hoje chama de neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de criar novos caminhos com base nos nossos pensamentos e emoções repetidos. Muita gente fica esperando uma técnica mágica, um ritual super complicado. Mas a verdade é muito mais simples e talvez por isso a gente acabe ignorando. A transformação não vem de um único evento grandioso. Ela vem da consistência em fazer o simples com intenção. Então, como isso funciona no dia a dia? Basicamente, é um processo de 3 passos. Primeiro, a gente precisa observar propriamente sem julgar, para sair do piloto automático. Segundo, usar ferramentas para limpar aqueles programas inconscientes que vivem nos sabotando. E terceiro, reforçar conscientemente, com intenção, as novas crenças e o estado de ser que a gente deseja, dia após dia. É ter disciplina vibracional. No fim das contas, tudo se resume a esta pergunta. Se a realidade é mesmo um espelho que só reflete o nosso estado interior, então a responsabilidade e o poder estão inteiramente nas nossas mãos. As leis estão aí funcionando o tempo todo, quer a gente saiba ou não. A única questão que fica é, o que a gente vai escolher refletir?